Retornando então com o último capítulo da nossa revisão do conteúdo de PHC, agora a gente vai tratar sobre os atores que estão envolvidos no processo de inclusão social, a lógica sociológica que gera efetivamente inclusão social, a questão dos princípios e das motivações morais que estão em jogo quando se reflete sobre a inclusão social. Com relação aos atores, a gente procurou, ao longo desta primeira parte do curso, chamar atenção para a complementaridade entre as instâncias governamentais e a sociedade civil. Ou seja, a inclusão social, ela supõe que exista, para que ela se dê, uma sociedade organizada, mobilizada, que empreende uma luta política no sentido de garantir políticas sociais de inclusão social, de reivindicar por mudanças estruturais no funcionamento social. Então, esse primeiro grupo de atores diz respeito à sociedade civil organizada. Então, movimentos sociais, movimento estudantis, movimento sindical, partidos baseados em organizações populares, mobilizações sociais, etc. E, de outro lado, inclusão social pressupõe também acesso às instâncias de poder, ou seja, pressupõe a possibilidade de se criar institucionalidades políticas estatais que viabilizem o processo de inclusão social. Então, isso se dá numa complementação, né? Então, se a gente for observar avanços significativos que nós tivemos, especialmente aí no começo, né, do século XXI no Brasil, eles estavam diretamente ligados a isso, ou seja, sociedade civil organizada demandando políticas sociais e o governo atendendo essas demandas. Então, quando você tem essa sinergia, você gera resultados sociais positivos, né? Claro que, às vezes, você pode ter sociedade organizada e um governo com caráter especialmente mais autoritário não acolher essas demandas por inclusão social. E, por outro lado, você até pode ter um governo que tem uma perspectiva de princípios, programática voltada para a inclusão social e, eventualmente, a sociedade civil estar desmobilizada. É um pouco mais difícil isso acontecer. Via de regra, o processo de inclusão social implica neste encontro, sociedade civil organizada, mobilizada, lutando, demandando, né, políticas sociais que atendam a sua condição de cidadãos. E, de outro lado, governos, grupos que têm acesso ao poder, que estejam abertos a essa perspectiva. Aí você cria uma sinergia de inclusão social. Outro aspecto que a gente tem que chamar atenção é a necessidade de uma lógica aditiva e não uma lógica alternativa, ou seja, a gente só gera inclusão social efetiva quando há adição de políticas sociais complementares. Ou seja, para gerar inclusão social, você não tem que atender somente a situação do presente, você tem que pensar no presente e no futuro. Você tem que criar mecanismos que atinjam causas e consequências. Então, é nesse sentido que há a necessidade desta composição, dessa complementação. Então, por exemplo, você tem um programa tipo Bolsa Família, Bolsa Família vai gerar resultados se, ao mesmo tempo, você tiver política educacional de qualidade, tiver acesso ao ensino fundamental, ao ensino superior e assim por diante. E, ao mesmo tempo, se você agregar isso, políticas de geração de renda, crédito, microcrédito, e, ao mesmo tempo, se você tiver políticas que incentivem a organização da sociedade. Então, quando você soma essas diversas estratégias, você costuma ter resultados melhores em termos de inclusão social. Outro aspecto também importante a gente observar é que a inclusão social efetiva pressupõe uma lógica aditiva, ou seja, você só tem inclusão social propriamente dito quando você trabalha com o princípio de equidade, ou seja, quando você trata os iguais de forma igual, mas os desiguais de forma desigual, visando a igualdade. E é por isso que toda política social efetivamente includente, ela gera tensionamento. Então, quando você vai tratar de forma desigual os que estão em situação desigual, visando a igualdade, significa que você vai dar mais direitos para quem tem menos direitos. E você vai reduzir os direitos que na prática são privilégios daqueles que estão tendo muitos direitos. Então, é nesse sentido que, por exemplo, a dificuldade, por exemplo, no Brasil, de você aprovar uma lei
relativa à concentração do capital, à taxação de lucros e dividendos, por exemplo. Então, quando você tem políticas sociais voltadas para os mais pobres, a população costuma reconhecer, aceitar, etc. Quando você tem políticas sociais que, para viabilizar a inclusão social, vão tributar os mais ricos, a via de regra você vai ter reações sistêmicas, especialmente por parte da burguesia e da classe dominante contra esse tipo de medida. E, por fim, a inclusão social, ela é, do ponto de vista das virtudes, das motivações morais, ela é uma exigência de natureza ética, ou seja, a inclusão social é uma questão de justiça. Então, você distribuir renda, você criar políticas de acesso à habitação, de saneamento básico, de acesso à educação, de acesso à propriedade dos meios de produção e assim por diante, não são atos de caridade, de generosidade, são atos de justiça. Por outro lado, para que isto se dê, as pessoas têm que assumir uma perspectiva ética mais generosa, né? Ou seja, as pessoas têm que conseguir ultrapassar aquilo que diz respeito, né, àquilo que seria o seu direito e ter uma postura de maior generosidade. Então, por exemplo, se você está numa sociedade machista, a igualdade de direitos entre homens e mulheres é uma questão de justiça, é exigível. Agora, para que isso se dê, é fundamental que nós homens mudemos a nossa perspectiva de realidade, que a gente consiga romper, por exemplo, padrões patriarcais, padrões machistas no relacionamento com as mulheres. Então, para que isto se dê, a inclusão se configura primeiramente como uma questão de justiça, mas, digamos assim, para que ela aconteça, é fundamental que aqueles grupos ou aquelas classes que estejam concentrando direitos, concentrando benefícios, concentrando capital, concentrando poder, consigam abrir mão dessa perspectiva no sentido de reconhecer a necessidade de uma mudança de construção de um mundo que seja bom para todos. Aí já é uma questão de generosidade. Então, em suma, primeiramente é uma questão de justiça e, secundariamente, uma questão de generosidade. Um grande abraço a todos, até mais.